Voltando, pessoal, para a nossa quarta parte sobre sacrifícios, segundo a sistemática da lei mosaica e em que ela encaixa o sacrifício de Jesus. Princípio do sistema de pecados. O primeiro princípio desse sistema de pecados, porque a lei mosaica, ou a lei de Moisés, ela estabeleceu diversos princípios. É um sistema, logo tem princípios. O primeiro princípio desse sistema de pecados, implantado pela classe sacerdotal, era afastar as pessoas da divindade. Eles não aproximavam diretamente as pessoas da divindade, entenderam? Eles procuravam afastar as pessoas da divindade. E como é que se fazia isso? Fazendo-as pensar que elas eram indignas e merecedoras de seu favor. Elas tinham de se ver como pecadoras, sujas e imundas. As pessoas se vendo assim, elas iriam buscar a todo custo a limpeza desses pecados. Por sua vez, por se virem assim, elas achavam que estavam distantes dessa divindade. E é aí que entra o papel do sacerdote. Segundo princípio, era fazer com que um indivíduo ou classe gozasse do favor da divindade. Só este poderia se aproximar e se comunicar com a divindade. Estes, embora fossem também pecadores, estavam numa condição melhor que os demais, vez que por meio desses poucos que a divindade se revelava, quer por meio de sonhos, quer por aparições ou visões ou supostas profecias. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido de buzina, ou da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Ou seja, o povo fugiu da presença da divindade, que a presença da divindade causava medo, pavor e terror. E disseram a Moisés: Fala tu por conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Êxodo 20, 18 e 21. Este é o nosso princípio. Aqui nessa passagem nós encontramos o primeiro e o segundo princípio. Veja que o povo se colocava ou se via como não dignos de estar próximo da divindade. Começaram a se afastar com medo, porque se viam como pecadores. Então essa aproximação muito imediata com a divindade lhes causava medo e tinham medo de serem mortas. E daí precisavam de quê? De uma ponte entre eles e essa divindade. Alguém para falar por eles e alguém para ouvir o que a divindade tinha para dizer a eles. Era o sacerdote que fazia essa ponte de ligação entre o divino e o pecador. Veja que o povo ficou escondido com medo e Moisés não. Moisés foi lá à presença da divindade. Porque ele era essa pessoa importante que tinha esse privilégio de estar com a divindade. O terceiro princípio do sistema de pecados era fazer com que o escolhido, ou seja, o ungido, servisse de ponte entre os não favorecidos, os pecadores, e a divindade.
Era ele que levava a divindade as súplicas dos pobres pecadores. Os pecadores por si só não poderiam se achegar à divindade, porquanto suas súplicas não seriam ouvidas. Há uma outra passagem na Bíblia que ilustra muito bem o terceiro princípio do sistema de sacrifícios criados pela lei de Moisés, o levita. Vejam. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Dispersava de quem? De Saul. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto, desculpe, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntados em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, ou seja, estupidamente, de forma ignorante, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 a 13. Perceberam a aplicação dos princípios? Nessa passagem, Saul, no desespero, que Saul estava em guerra com os filisteus, né? Aí antes, os hebreus, era praxe entre os hebreus, não é, ou fala entre os hebreus, porque nós estamos falando dessa passagem relativa aos hebreus, mas todos os povos faziam isso. Ou seja, quando eles iam para a guerra, eles sempre, antes de guerrearem, o seu líder, seja rei ou seja sacerdote, se reunia e oferecia um sacrifício aos deuses. E nesses sacrifícios eram feitos presságios e oráculos para saber se esse povo sairia vencedor nessas batalhas. Aí nós vemos os hebreus fazendo isso. O rei Saul, no desespero, fez o papel de sacerdote, né? O papel exclusivamente exercido pelos sacerdotes. Ele se antecipou ao sacerdote e foi fazer o serviço sacerdote de oferecer os sacrifícios e tentar ver o oráculo, o que o Deus hebreu previa para ele quanto aos seus combates em relação aos filisteus. Nessa passagem, Saul, no desespero, ousou violar o terceiro princípio da lei de sacrifícios, ou seja, por conta própria ofereceu sacrifício à divindade a Javé. Só que isso não era mais permitido a nenhum israelita e nem mesmo ao rei. Entenderam? Ele violou o terceiro princípio. Só os sacerdotes tinham determinados privilégios. Alguns reis, mais tarde, por exemplo, Davi, por exemplo, ele exerce funções de sacerdotes. Ele não exerce todas as funções de sacerdotes, mas exerce algumas funções de sacerdote, Davi. E por conseguinte, mais tarde também, o rei Salomão também exerce algumas funções de sacerdote. Mas as funções primordiais próprias do sacerdote não poderiam ser exercidas por rei algum. Elas eram exclusivas do sacerdote. Até porque eram essas funções que garantia
aos sacerdotes os privilégios que eles tinham. Se o rei começasse a fazer ou a tomar todos esses privilégios o sacerdote passaria a não ser mais necessário, já que o rei poderia fazer tudo que um sacerdote faria, então essa classe logo logo desapareceria, perderia sua funcionalidade. Daí a ideia de criar esse princípio, esse terceiro princípio. A divindade só recebia sacrifícios, dádivas, ou ela só se manifestava por meio de seus oráculos, sempre através dos sacerdotes. Sacrifícios desse tipo deveriam ser oferecidos através dos legitimados levitas que possuíam o sacerdócio perpétuo. O ofício de sacrificar ao Deus hebreu cabia a Samuel. Esse direito concedia aos levitas, em especial ao sacerdote em exercício, uma influência tremenda sobre a vida das pessoas. Suas decisões eram inquestionáveis, já que elas gozavam da presunção de provirem do próprio Deus hebreu. Para incutir a ideia da legitimidade dos levitas ou daqueles que por alguma circunstância viesse a exercer o sacerdócio, os escritores incluíram passagens no Velho Testamento mostrando que quem ousasse usurpar tal posição pagaria com a própria vida. Então Davi e todo Israel foram a Baala, ou seja, Kiriat Jearim, em Judá, para trazerem a arca do Senhor Deus, cujo trono está acima dos anjos. Foram lá buscar a casa de Abinadab, num carro novo. Uzá e Aiô conduziam o carro. Davi e todo o povo dançou perante o Senhor com grande entusiasmo, acompanhados por cantares e por harpas, alaúdes, tamboris, símbalos e trombetas. Mas chegando à eira de Quidom, os bois tropeçaram e Uzá jogou a mão para segurar a arca. Por isso morreu ali diante de Deus. Davi ficou muito irritado por o Senhor ter castigado Uzá e chamou aquele lugar o castigo de Uzá. Assim se chama ainda hoje. Na passagem acima, um homem que não era levita ousou tocar na arca da aliança e foi aniquilado pelo Deus hebreu. O Deus hebreu fuzilou, entre aspas, o hebreu. A intenção do hebreu era boa, era proteger a arca que representava o Deus hebreu. A arca, os bois tropeçaram e a arca ia cair no chão. Como era uma arca de madeira, podia até quebrar, né? Então, esse hebreu, tentando resguardar a arca, acabou morrendo, porque a arca só pode ser tocada pelos levitas. Entenderam? Há também uma outra passagem, agora em Crônicas, que procura incutir a mesma ideia da exclusividade dos levitas. Entenderam o que eu quis dizer, né? Como diz que a arca não pode ser tocada por outro hebreu, mas somente pelos levitas, isso aí é uma ideia de criar a impressão de que os levitas, os sacerdotes, aqueles que existiam os sacerdotes, eram pessoas especiais. Entenderam? Já os demais, os que não eram, não tinham esse privilégio de tocar na arca. Se tocassem, como eram pecadores e merecedores, morreriam. É essa a ideia que essa passagem quer passar. É atribuir a um grupo privilégios que outros não tinham. E tais privilégios não eram coisas criadas por eles, mas por uma divindade que atribuía esses predicados a eles. Uma outra passagem, como eu falei, que passa essa mesma ideia, é a registrada em 1 Crônicas.
capítulo 26. Vejam, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Acasias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. É bom lembrar que Samuel, o vidente, não era levita. Seu pai era Eucana, homem originário das tribos de Efraim. Embora haja uma passagem na Bíblia com uma genealogia em que Samuel aparece como sendo da tribo dos levitas. Os cristãos dão uma explicação meia, vamos dizer assim, meia boca para explicar essa questão, né? Porque Samuel aparece em duas genealogias, na verdade. Ele aparece como não sendo da tribo levita, da tribo dos levitas, e aparece como sendo da tribo dos levitas. Vocês perceberam a questão aqui, né? De Crônicas. O rei Uzias ele tentou usurpar um privilégio que cabia aos sacerdotes, que era oferecer incenso perante a divindade num santuário. O rei tentou usurpar esse privilégio que cabia aos sacerdotes. Os sacerdotes, que besta que não era, né? Besta eles não eram, resistiram a essa tentativa de usurpação do rei. Dizia que aquele sacerdote que eles tinham adivinha de Deus que o concedeu aos filhos de Arão. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. Samuel era filho de Eucana. Aqui a passagem diz que ele era um Efrateu, ou seja, da tribo de Efraim. Bom, se ele era da tribo de Efraim, ele não era levita. Mas há uma outra passagem que parece dizer que Samuel ele vinha da tribo dos levitas e que seu pai recebeu o nome de Efrateu. Essa é uma das explicações que os cristãos dão, né? Seu pai recebeu ou era conhecido por Efrateu porque ele foi morar entre a tribo de Efraim ou nas proximidades da tribo de Efraim. Daí passar a ser conhecido como um Efrateu, mas que na verdade ele não era Efrateu, ele era levita. Bom, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. O pai de Samuel tinha duas mulheres. Era prática na época dos hebreus, ou de seus contos, era o que as relações entre homem e mulher não era monogâmica, mas sim o homem tinha várias mulheres. Porém, Ana não tinha filhos. Ana era mãe de
Samuel. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, e assim vai. Aí aqui aparece Eucana, tá vendo? Filho de Eucana, filho de Maate, entre os levitas. É daqui que os cristãos afirmam dizer que, na verdade, o pai de Samuel era levita e por sua vez, Samuel também era levita. Era da tribo de Coate, né? Filho de Ebisaf, filho de Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi. Coate, filho de Levi, filho de Israel. É aqui que se estabelece que Eucana era levita. O livro de Samuel esclarece que Javé havia rejeitado Eli e seus filhos, e disse que sua família seria maldita para sempre, e que eles não seriam mais sacerdotes. É afirmado ainda que Javé honraria quem o honrasse. A Bíblia revela que Eli e seus filhos, que ocupavam o sacerdócio naquela época, não cumpriam com seus deveres sacerdotais. Assim, o Deus hebreu, embora tenha declarado que esse serviço só deveria ser prestado pelos levitas, ele o foi exercido por Samuel, que não era levita, após a morte de Eli e seus filhos. O rei, embora fosse também um representante da divindade, não estava acima das decisões dos sacerdotes quando estas se diziam oriundas de Deus. Toda a legitimidade que um rei tinha perante seu povo originava-se de sua subordinação às leis divinas que, segundo a concepção popular imposta por esse sistema de pecados, eram manifestadas através do sacerdote. As monarquias primitivas, como as dos hebreus, eram tidas como teocráticas, isto é, governo de Deus. Assim, o era a egípcia e a grande maioria dos povos antigos. Os reis governavam como sendo filhos ou descendentes de deuses, ou os próprios deuses encarnados. Daí se dizer que esses governos eram governos teocráticos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Dê seu like, seu dislike for o caso, e compartilhe.